A primeira edição deste livro veio a público em Paris, no final de agosto de 1939, poucos dias antes da irrupção da Segunda Guerra Mundial. O livro é filho da imigração e carrega as marcas de seu nascimento. O autor deixa a Alemanha no início de 1934, logo depois de ser libertado do campo de concentração. Naquela época, acreditava que o material que ele passara anos coletando para a elaboração das obras reunidas de Rosa Luxemburgo estivesse em segurança. No entanto, este se perdera ou fora parar nas mãos de quem não quis cedê-lo. Eram manuscritos e cartas de Rosa Luxemburgo, de quase todos os trabalhos publicados por ela, em alemão, polonês ou francês, do 5º volume das Obras Reunidas, já composto e pronto para impressão com os trabalhos dela sobre política imperialista, cartas políticas e privadas dirigidas a ela, grande quantidade de notas e etc. Esta perda só pôde ser parcialmente compensada no exterior, e foi preciso renunciar a algumas coisas que teriam sido úteis para o delineamento do plano de fundo e a caracterização de personagens. Apesar desses pressupostos desfavoráveis, era preciso escrever o livro. O nome de Rosa Luxemburgo se tornara um símbolo para o movimento internacional dos trabalhadores. No entanto, seus contemporâneos sabem muito pouco sobre sua atuação, mesmo os que têm familiaridade com a literatura socialista conhecem apenas fragmentos de suas obras. A publicação de seu legado literário enfrentou diversos entraves e, em virtude de suas lutas entre facções na Internacional Comunista, uma resistência resoluta, ainda que jamais admitida. Por esta razão, não pôde ser levada a termo, e assim extraviaram-se campos inteiros de sua produção, cujo conhecimento era importante para compreender suas concepções. Na briga entre partidos e tendências dentro do movimento dos trabalhadores, muitas teorias da mestra foram mal compreendidas e outras maldosamente desfiguradas. A literatura socialista, que foi retirada dos esconderijos após a superação da dominação nazista, não passava de escombros. Havia o risco de que toda a realização histórica de Rosa Luxemburgo só restassem uma pálida memória e uma lenda enganadora. Os trabalhos biográficos já publicados sobre Rosa Luxemburgo serviram a um escopo restrito, como, por exemplo, o de Louis Kautsky, ou tiveram de desconsiderar partes essenciais da obra de Rosa, como é o caso da biografia de Henriette Holland Host. As duas autoras eram bastante próximas de Rosa e retrataram sua personalidade com muito afeto e compreensão. Ambas, no entanto, defendiam opiniões decididamente diferentes daquelas da biografada, por isso não conseguiram expor corretamente suas ideias, nem fazer jus à sua atuação política. Uma pessoa teria a vocação de fazer ressurgir a vida e a obra de Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin. As duas mulheres trabalharam décadas juntas. Cada qual possuía uma personalidade forte, de estatura e valores próprios. Provinham de ambientes diferentes e foram influenciadas por experiências distintas. Não obstante, nos conflitos intelectuais e nas lutas políticas, chegaram às mesmas concepções e decisões. Das lideranças socialistas que sobreviveram ao tempo de Rosa, Clara Zetkin foi a que conheceu melhor como um ser humano e lutadora, sua arena, as circunstâncias históricas, os amigos e inimigos nas batalhas. Ela conhecia as motivações específicas de muitas de suas resoluções
que permanecem ocultas para aqueles que só têm os documentos para formar seu juízo. Pode-se intuir o que teria sido uma biografia de Rosa escrita por Clara Zetkin, a partir dos ensaios e brochuras que ela escreveu em memória da amiga. No entanto, até a sua morte, em 1933, Clara Zetkin se entregou de corpo e alma à luta cotidiana e reiteradamente assegurou que era dessa maneira que cumpria a obrigação que sentia ter para com a companheira de luta que tombara. Após a vitória do fascismo alemão, quando se iniciou a análise das causas da grave derrota do proletariado, não foram somente os socialistas alemães que se sentiram motivados a estudar mais a fundo as teorias de Rosa Luxemburgo. Houve o que se pôde chamar de uma renascença de Luxemburgo no movimento internacional dos trabalhadores. E quanto maior o interesse por seus trabalhos, mais se sentiam as lacunas do material disponível. Não bastava, contudo, republicar o que havia se extraviado, à medida que se tornava acessível. Era preciso tentar uma exposição global de seu pensamento e de sua atuação a partir do terreno de suas concepções próprias. Por isso, a tarefa principal que este autor se propôs foi a de elaborar de maneira mais nítida possível as ideias de Rosa Luxemburgo. Com esse intuito, deixou intencionalmente que a própria Rosa tomasse a palavra sempre que houvesse ensejo, ainda que a fluidez da exposição fosse prejudicada. Esperava que desse modo pudesse servir, sobretudo aos leitores que durante a elaboração deste livro estivessem sempre diante de seus olhos, a saber, os socialistas interessados nos problemas ativos, tanto teóricos quanto táticos. O fato deste livro ter sido escrito se deve especialmente ao meritório editor e incansável defensor dos espezinhados e sem direitos Victor Gollancz. Foi por sua editora que veio a público, no início de 1940, a edição inglesa na excelente tradução de Edward Fitzgerald. Essa edição alcançou um êxito admirável na Inglaterra em meio à guerra. O livro transporta o leitor para uma época em que já não existe mais. Nas 3 décadas após a morte de Rosa Luxemburgo, o mundo se modificou cruelmente. Naqueles dias de janeiro de 1919, quando a Revolução Alemã sofreu um golpe decisivo, encerrou-se de fato a época do movimento dos trabalhadores, que tivera início com a revogação das leis antissocialistas e se caracterizara por um crescimento quase ininterrupto. Mesmo em épocas de forte comoção interna, como a Primeira Guerra Mundial, esse crescimento continuou, pois com um processamento intelectual das novas experiências e dos novos problemas, galgamos novos píncaros do conhecimento. E nas batalhas mais duras adquirimos uma nova força moral. Desde então, as condições sobre as quais os socialistas têm de atuar se tornaram cada vez mais complexas e difíceis. É certo que, em toda parte, as organizações dos trabalhadores tiveram um crescimento imponente e, em algumas lutas, obtiveram êxitos significativos. No entanto, uma ruptura profunda cindia o movimento dos trabalhadores. As violentas lutas internas o paralisaram e debilitaram a sua força moral para a luta. A evolução geral foi do fracasso às derrotas e, por fim, à terrível catástrofe que a vitória do fascismo alemão representou para todo o proletariado. Naquele momento de declínio, os antigos companheiros de luta de Rosa Luxemburgo sentiram uma intensidade cada vez maior, quanto o movimento carecia de seu conselho, liderança e exemplo. Ponderando hoje as dificuldades com que se depara a classe trabalhadora em todos os países, especialmente na Alemanha,
procurando aprender os perigos do presente para toda a humanidade, tomamos consciência do quanto seria necessário, em nossa época, alguém com a clareza e a ousadia de Rosa Luxemburgo. Mereceria investigação como tornar fecundas nas condições tão revolucionariamente alteradas em que vivemos as ideias de Rosa Luxemburgo e em especial suas teorias táticas. Não é possível fazer isso em um prefácio, nem mesmo como um esboço. O primeiro pressuposto de tal empreendimento consistiria em uma análise profunda de todos os fenômenos sociais e políticos essenciais no nosso tempo. Enfatizando-se, contudo, que Rosa Luxemburgo jamais encarou os resultados de seu trabalho intelectual como verdades últimas, nem como moldes estáticos que deveriam ser prensados sobre condições modificadas. Em um discurso diante dos sindicatos em Helgin, outubro de 1910, ela disse o seguinte: a classe proletária não trava sua luta de acordo com um esquema pronto, registrado em um livro, em uma teoria. A moderna luta dos trabalhadores é parte da história, parte do desenvolvimento social. E é em meio à história, em meio à luta, que aprendemos como devemos lutar. O primeiro mandamento dos combatentes políticos é acompanhar o desenvolvimento da época e a cada momento prestar contas a si mesmos, tanto na transformação no mundo quanto da transformação de nossa estratégia de luta. Para ela, não havia dogma nem autoridade aos quais se deveria submissão cega, e o simples pensamento de que suas próprias ideias não fossem submetidas à crítica a teria deixado perplexa e indignada. Para ela, o pensamento crítico, sempre desperto, era o fôlego de vida do movimento socialista, o pressuposto número de uma ação conjunta, sem a verificação constante e conscienciosa das teorias tradicionais, sem a investigação minuciosa dos fatos e a identificação de novas tendências do desenvolvimento. Não havia como acompanhar a marcha da história, não havia possibilidade de dar conta das tarefas do tempo presente. E acrescentamos um aspecto que, após experiências de vários anos, tornou-se importante. Rosa sabia que tanto na vida de uma organização quanto na prática política, os acordos são inevitáveis para se chegar à unanimidade na ação em prol de um objetivo comum. No entanto, quando se tratava de conhecimentos, ela não admitia acordos e muito menos subordinação a vontades alheias. Engajar-se ao extremo por convicção era, ao seu ver, o imperativo moral óbvio para o socialista. O pressuposto para isso era um ímpeto inabalável de ir ao fundo das coisas. Em sua obra, há um número suficiente de contratações científicas e princípios táticos que resistem a qualquer exame, a conclusões que eram válidas nas circunstâncias específicas da sua época, mas que podem nos estimular e guiar na solução de problemas do nosso tempo. Algumas concepções de Rosa devem continuar sendo objeto de debate intelectuais. No entanto, passar toda e qualquer palavra da mestra pela sonda crítica significa assimilar o seu legado para tomar posse dele. Nas experiências das últimas décadas, surgiram dúvidas a respeito de certas ideias de Rosa Luxemburgo, também por parte dos adeptos do marxismo. É imperativo delinear com mais precisão o ponto de vista de Rosa sobre essas questões e examinar sua razão de ser. A teoria de Marx culmina na afirmação de que, no capitalismo, a produção assume um caráter progressivamente social, ainda que se mantenha a propriedade privada dos meios de produção. Em virtude dessa e de outras contradições, e portanto do efeito das leis,
do seu próprio desenvolvimento, a sociedade capitalista deveria ruir. Rosa Luxemburgo estava profundamente convencida dessa necessidade histórica. Enunciou-se em muitos de seus trabalhos e em sua obra principal, A Acumulação do Capital, dedica-se a provar que a desintegração da ordem social capitalista é inevitável. Sua convicção foi confirmada pela história, pois o que vivenciamos nas últimas décadas, esse turbilhão de crises, guerras, revoluções e contra-revoluções em todos os seus efeitos terríveis, são as convulsões da sociedade em desagregação. São consequências de contradições que já estavam em ação na sociedade capitalista, mas que hoje atingiram sua explosividade de tal potência e magnitude que é como se o globo terrestre fosse acometido de um tremor ininterrupto. Os marxistas, e com eles Rosa Luxemburgo, supuseram que esse processo de desintegração desembocaria diretamente no socialismo, pois, com o desdobramento das contradições capitalistas, tem de crescer também a contradição principal, a contradição entre a burguesia e o proletariado. Marx disse: aumenta a massa da miséria, da opressão, da servidão, da degeneração, da exploração, mas também a insurreição da classe trabalhadora, que cada vez mais numerosa é instruída, unida e organizada pelo próprio mecanismo do processo de produção capitalista. Fato foi que, na época em que o sistema capitalista se desenvolvia e alçava a técnica de produção a patamares cada vez mais elevados, o movimento dos trabalhadores também ganhou amplitude e força. A geração de Rosa Luxemburgo viu esse processo transcorrer com consistência, quase como se fosse regido por uma lei. Por isso, Rosa Luxemburgo não duvidava de que, em situações de catástrofe iminente, a classe dos trabalhadores teria vontade e ímpeto para cumprir sua missão histórica. No entanto, depois de vivenciar durante a Primeira Guerra Mundial a derrota da Internacional e a passagem dos partidos socialistas para o campo do imperialismo, quando as massas de trabalhadores fizeram cada vez mais sacrifícios à ordem capitalista e até os proletários alemães, em uniforme de soldado, se deixaram manipular contra a Revolução Russa. Rosa repetiu, em tom cada vez mais enfático, a seguinte advertência: as catástrofes nas quais a sociedade capitalista é lançada não dão por si sós a certeza da substituição do capitalismo pelo socialismo. Se a classe dos trabalhadores não encontrar forças para realizar sua própria libertação, toda a sociedade e com ela a classe dos trabalhadores poderão se consumir em lutas encarniçadas. A humanidade se defronta com a seguinte alternativa: socialismo ou barbárie. Ela manteve essa alternativa mesmo depois da ruína das potências centrais e do poderoso avanço da Revolução na Europa Central. No ensaio sobre o programa da Liga Spartacus, Die Rote Fahne, 14 de dezembro de 1918, ela escreveu: ou perdura um capitalismo, as novas guerras e em breve o caos e a anarquia, ou acaba a expoliação capitalista. A autoafirmação da Revolução Russa e os espasmos revolucionários de longa duração na Europa e nas colônias deram novo alento ao otimismo dos quadros mais ativos do movimento socialista. O desenvolvimento parecia, mesmo que passasse por lutas violentas, como ocasionais reveses, rumar irresistivelmente para uma reconfiguração socialista da sociedade. A advertência de Rosa Luxemburgo para os perigos de um afundamento da barbárie chegou a ser repetida em discursos e escritos, mas sua seriedade não foi captada.
não havia uma representação clara do que poderia significar um afundamento na barbárie. Foi a vitória dos bárbaros hitleristas que, pela primeira vez, mostrou com clareza brutal que o grito de alerta de Rosa Luxemburgo não fora uma simples frase de efeito retórico. A destruição do movimento dos trabalhadores, a atomização dos estratos socialistas, as queimas de livros, o estrangulamento da vida intelectual da nação, os horrores dos campos de concentração, o extermínio de parcelas inteiras da população, o controle total da sociedade pelo aparelho estatal, a guerra total com a inevitável derrota completa e suas terríveis consequências. Tudo isso foi a efetivação da barbárie. O movimento socialista dos trabalhadores, que se desenvolvera de modo tão poderoso, com um modo de produção capitalista, foi arrastado para a catástrofe por não ter sido capaz de detê-la. O abalo que a esperança socialista no futuro sofreu entre as massas talvez tenha sido o fenômeno mais perigoso no caminho rumo à barbárie. Os eventos na Rússia, cuja revolução dera novo alento a essas esperanças, acabaram provocando um abatimento ainda maior no movimento socialista internacional. Diante do atrofiamento dos órgãos democráticos na Rússia, do controle do povo por uma burocracia onipotente, o assassinato dos companheiros de luta de Lenin e, por fim, da aliança de Hitler só mantiveram a fé em uma política socialista do Estado russo, aqueles que estavam dispostos a sacrificar o seu senso crítico. Desse modo, surgiram novos problemas para os que mantiveram resolutamente as metas socialistas. As controvérsias não giravam em torno apenas dos meios e dos caminhos para o socialismo, mas da certeza do desenvolvimento rumo ao socialismo. O que é necessidade histórica? Esta se tornou uma questão cadente da política. Segundo a análise marxista do capitalismo, necessidade histórica é a socialização cada vez maior do processo de produção, o surgimento dos cartéis e dos trustes, o desenvolvimento na direção de um capitalismo de Estado. Isso representa a formação dos pressupostos para a organização socialista da economia. Necessidade histórica é a dissolução da ordem social capitalista, em violentas crises econômicas e políticas, nas quais a luta de classes se agudiza e a classe dos trabalhadores tem a possibilidade de conquistar o poder político e realizar o socialismo. Historicamente condicionada é, em boa parte, a força relativa do proletariado nas lutas de classes. Nas últimas décadas, determinados fenômenos tiveram um efeito devastador sobre essa força, como, por exemplo, a forte diferenciação da classe dos trabalhadores, a cisão política em vários partidos, o desgaste da pequena burguesia devido à crise econômica e a sua adesão ao fascismo, o emprego mais inescrupuloso do poder estatal na luta de classes e, por fim, o efeito de toda a complexidade dos conflitos políticos globais, com sua profusão desconcertante de fenômenos contraditórios. A intervenção de uma classe, de seus diversos estratos e de suas organizações no processo histórico não é só fruto do conhecimento e vontade. Ela é fortemente condicionada por fatores sociais e políticos, que incidem de fora sobre a classe. Todavia, classes e partidos constituem fatores dentro dos multiformes paralelogramos de forças. O que eles fazem e deixam de fazer influencia as condições sobre as quais eles próprios têm de lutar. Conhecimento e vontade dos indivíduos, das organizações e, por meio deles,
da própria classe têm, nesse processo, um peso significativo e serão decisivos para a vitória quando as coisas chegarem à maturação. Conhecimento e vontade decidem qual o curso da história seguirá nos pontos de virada. Isso está na concepção marxista da história, que é descaracterizada quando o fatalismo lhe é atribuído. A relação entre, por um lado, fatos objetivos e tendências de desenvolvimento e, por outro, a ação consciente das pessoas foi exposta diversas vezes por Rosa Luxemburgo. Por exemplo, nas frases lapidares de sua brochura de Június. A vitória do proletariado socialista está ligada a leis pétreas da história, a militares de rebentos de um desenvolvimento precedente doloroso e demasiado lento, mas ela jamais se consumará se da substância das pré-condições materiais reunida pela história não saltar a centelha incendiária da vontade, consciente das grandes massas populares. Essa vontade consciente se origina de um longo processo de experiência, treinamento e luta, de um desenvolvimento do conhecimento e da moral. Nesse ponto, as teorias e o exemplo de Rosa Luxemburgo podem e devem se tornar fecundos. Nem todos têm o dom de reconhecer, com sua noção científica, a sua força visionária, as grandes correntes históricas que se movem por baixo dos fenômenos casuais do cotidiano. Todavia, sem medo e sem esquivar-se das consequências, todos podem agir como ela agiu, encarar a realidade e tentar reconhecer o essencial nos acontecimentos da época, e desse modo encontrar o caminho que deve ser trilhado. Cada qual reexaminará suas concepções e, desse modo, terá a certeza e a força para engajar-se por convicção. Para Rosa Luxemburgo, a lealdade a si mesma constituiu o pressuposto óbvio da lealdade à causa dos oprimidos. Toda a sua vida atesta isso. Porém, o que era um capitalismo para ela? Essa pergunta é feita numa época de conceitos políticos ambíguos e de abuso de muitos deles para fins de engano consciente. Rosa Luxemburgo enfatizou seguidamente que o alvo estratégico da luta dos trabalhadores, o que deve determinar todas as medidas táticas, é a conquista do poder político. Esse é o objetivo da luta na sociedade de classes. Mas o poder é apenas um meio para entregar todos os meios de produção nas mãos da coletividade e organizar a produção social. Mas também isso é apenas um meio. O objetivo do socialismo é o ser humano, é uma sociedade sem diferenças de classe, na qual os seres humanos constroem seu destino em comunidade, livres de tutela. Segundo as palavras de Marx, o socialismo é uma associação na qual o livre desenvolvimento de cada um é a condição para o livre desenvolvimento de todos. Nela, não há lugar para o socialismo em que os meios de produção são socializados e se põem em movimento de acordo com um plano, mas em que uma classe ou um estrato social dispõe autocraticamente dos meios de produção e tutela, priva de direitos e oprime as massas trabalhadoras. Nenhum socialismo é realizado em um país assaltado por um poder estatal, que elimina as antigas classes dominantes e as antigas relações de propriedade, mas, ao mesmo tempo, submete o povo a uma ditadura implacável, negando à classe dos trabalhadores toda e qualquer ação própria e consciente. No programa da Liga Spartacus, Rosa Luxemburgo diz: a essência da sociedade socialista consiste em que a grande massa trabalhadora deixe de ser uma massa governada e, em vez disso, viva por si mesma,
toda a vida política e econômica, conduzindo-a com autodeterminação livre e consciente. O socialismo é democracia consumada, é o desenvolvimento livre da personalidade individual na atuação conjunta de todos pelo bem de todos, onde o poder do Estado é usado para reprimir as massas trabalhadoras. A luta socialista ainda não atingiu o seu alvo. O processo histórico se tornou mais intrincado e mais cruel do que se esperava pelas experiências de épocas anteriores. As condições de vida e de luta da classe trabalhadora alemã nunca foram tão difíceis como no presente e não existe porção mágica para escapar das convulsões ocasionadas pela maior crise social da humanidade. Todavia, o movimento socialista pôde abreviar o período de declínio e dilaceração da humanidade e orientar o curso da história para uma nova ascensão. O legado de Rosa Luxemburgo o auxiliará a obter a força, a autoconfiança e a coragem para essa tarefa. Outubro de 1948.